Meus irmãos e irmãs, uma boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias aqui na Epístola aos Hebreus, no capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Nós vamos estudar hoje sobre a terceira exortação no livro de Hebreus contra a apostasia. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Versículo 5. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Capítulo 6, versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas em Deus. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, no maravilhoso nome de Jesus, o Teu Filho, é que nós estamos aqui reunidos, pedindo a Tua graça, a Tua ajuda, que o Senhor possa mais uma vez falar ao nosso coração. Corrija em nós. Trata mais uma vez com a vida de cada um daqueles que estão aqui dispostos a Te ouvir, não apenas escutar. Senhor, que nós sejamos aqueles que desejam ser corrigidos pela Tua misericórdia, graça e amor, para que nós tenhamos um coração completamente ganhos pelo Senhor. Por isso nós confiamos na instrumentalidade da Tua palavra. Que o Senhor venha e fale com esta igreja mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, nós vamos estudar essa terceira exortação contra a apostasia. Precisamente essa exortação, ela inicia aqui no versículo 11 do capítulo 5 e vai até o capítulo 4, versículo 13. Então, toda essa porção compreende aquilo que nós entendemos ser esta terceira exortação nessa epístola. Eu vou repetir aqui a leitura, especialmente no versículo 11, para vocês perceberem a tônica dessa exortação. Acerca
deste assunto que foi tratado, temos muito o que dizer e difíceis de explicar, visto que vos tende tornado tardios em ouvir. Pois devendo já ser mestre, em razão do tempo, tendes ainda necessidade que alguém vos ensine os princípios elementares, ou os rudimentos elementares dos oráculos de Deus, e vos tende tornados tais que tendes precisão de leite, e não de alimento sólido. Então vocês percebem que esta exortação, ela trata sobre o perigo da imaturidade. O assunto aqui é justamente esse. É quando nós resistimos o trabalho de Deus pela palavra, e nós preferimos o caminho da imaturidade. Porque o caminho da imaturidade espiritual, ele não requer muito de nós, em termos de entrega, sacrifício, consagração, disciplina. Eu diria que o oposto disso, da maturidade, é a religiosidade. O espiritualismo, a religiosidade, é o oposto da maturidade. Nós vamos tratar este tema em duas partes, até porque nós não entramos no capítulo 6, especialmente os versículos 1 a 4. Porque toda esta porção aqui do capítulo 6, dos versículos 1 a 4, está dentro desta exortação. E aí nós vamos compreender o que é que o Senhor está nos falando. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque agora vamos construir esse argumento hermenêutico desta exposição. Observe os versículos 1 e 4 do capítulo 5. O sumo sacerdote, que nos é apresentado aqui, está assim: pois todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído a favor dos homens, das coisas pertencentes a Deus, para que ofereça tanto dons como sacrifícios pelos pecados. O escritor desta epístola, ele faz um paradoxo muito importante. Por quê? Deixe-me lembrar algo para vocês. Esta epístola aos Hebreus, ela foi escrita para aqueles cristãos que estavam vivendo aquilo que na história é conhecido como a diáspora. Esses cristãos judeus, eles estavam tendo uma profunda dificuldade no entendimento da conciliação dos princípios elementares do Velho Testamento, daquilo que eles entendiam como sendo os princípios fundamentais da espiritualidade, da lei. Por isso, esta epístola, ela faz uma conexão muito profunda, em especial com o livro de Êxodo e Levítico. Então nós encontramos aqui na epístola aos Hebreus a interpretação, especialmente, do livro de Levítico. E esse paradoxo é fundamental para nós. Compreender isso é algo extraordinário, porque ele sempre vai fazer esse paradoxo entre Moisés e Cristo, entre Arão e Cristo, ou o sacerdócio de Arão e o sacerdócio de Cristo. Nós sabemos que esses pontos, eles não podem ser desprezados. Por isso eu chamo a atenção de vocês. Olha o versículo 4. Aquele que a si mesmo não se glorificou, ele está falando de Cristo, para se tornar sumo sacerdote. Cristo era sumo sacerdote. Diferentemente de Arão, porque Arão, ele era o cabeça de um sacerdócio que foi determinado por Deus, o sacerdócio levítico, como também o sacerdócio araônico. Cristo, ele não era da tribo de Levi, e todos os sacerdotes, eles tinham que ser da tribo de Levi. Cristo, ele era da tribo de Judá. Cristo era da tribo de Judá. E o seu sacerdócio nos é apresentado a partir de Êxodo capítulo 18. O sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque entra na história bíblica de uma forma muito misteriosa. Por isso, eu acredito que Melquisedeque é uma cristofania.
Porque como ele nos é apresentado nesta epístola aos Hebreus, ele tem todas as credenciais de uma cristofania. E é dessa ordem de Melquisedeque que o nosso Senhor Jesus, ele tem o seu sacerdócio. Aí diz, aquele que a si mesmo não se glorificou, está falando de Cristo, para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou, aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E aqui você vai ver duas coisas. Ele foi glorificado pelo Pai como sumo sacerdote e como filho gerado. Essa palavra gerado, às vezes traz alguma confusão. Em que sentido Cristo é gerado? Nós sabemos que ele é gerado em dois sentidos. Quanto à sua natureza eterna, ele é filho por geração eterna. Ele é o filho incriado, ele é o filho eterno. Então podemos dizer assim, ele é filho por geração eterna. Mas também, ele foi aquele que na encarnação, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então nós temos aqui essa palavra gerado, abrangendo as duas naturezas do nosso Salvador. Por um lado, ele é filho por geração eterna. Ele não é um filho criado, ele não é um filho criado, ele foi criado, não, ele é filho por geração eterna. Ele é aquele filho que ele é coexistente e co-inerente com o Pai. Aquele que é Deus com Deus. Porém, do outro lado, ele é o filho que foi gerado. Ele não foi criado, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então essa palavra, ela traz essas duas gloriosas verdades. O versículo 9 diz assim, tendo sido aperfeiçoado, essa palavra é muito importante, porque no texto original, o sentido aqui, a palavra aperfeiçoado, que é muitas vezes, ou algumas vezes é usada pelo escritor aos Hebreus, é a palavra grega teleios. Teleios. Só uma única vez ele usa como uma preposição epiteleios. Aqui não é o caso. Aqui a palavra é outra. Essa palavra aqui é a mesma que é usada para consumado. Aquilo que foi concluído. Vou colocar dois textos para adiantar a nossa exposição. O primeiro está em João, capítulo 17, versículo 4. E o segundo texto está no Evangelho de João, o capítulo 19, o versículo 28. Então, João 17, 4 está assim, eu te glorifiquei na terra, consumando, é o mesmo vocábulo, no texto original, que você vai encontrar aqui no versículo 9, consumando a obra que me confiastes para fazer. O outro texto, João 19, 28, depois, vendo Jesus que estava tudo consumado, para se cumprir, esta é a palavra grega que é usada aqui no versículo 9, para cumprir a palavra, é justamente esta, cumprir, não é anterior consumado, cumprir. Então você, observe bem, o sentido aqui é cumprir a escritura, tendo cumprido toda, concluído, terminado, toda a escritura no que diz respeito, ou no que dizia respeito à sua obra humana, ele tornou-se o autor da salvação eterna. Esse é o sentido aqui é que o nosso Senhor Jesus, ele consumou a obra que o Pai lhe confiou, cumprindo todas as escrituras, aí ele se tornou o autor da nossa salvação. Deixe-me construir esse quadro, versículo 10. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, essa palavra nomeada aqui, ela traz a ideia de alguém que foi nomeado para abrir um caminho de acesso. Que coisa linda, irmãos. Olha a grandeza, a riqueza desta palavra, tendo sido nomeado aqui, prosagoreu, isto é, alguém que foi escolhido para abrir um caminho de acesso. Eu não sei quem realmente escreveu Hebreus. O que eu sei, irmãos, é que os vocábulos que esse autor usa neste livro, raramente você vai encontrar em outros lugares do Novo Testamento.
Geralmente você consegue encontrar no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Lucas e no livro de Atos. Se eu fosse dizer, se alguém me pergunta, e você? Eu não sei. Mas se eu fosse escolher uma pessoa que pudesse aproximar da autoria deste livro, deste glorioso tratado, eu diria que Lucas escreveu Hebreus. A linguagem não é de Paulo. As formações de frases não têm a característica de Paulo. Paulo, ele usa muito a tautologia. Quando ele chega a um ponto da exposição, da grandeza de uma revelação, ele empilha superlativo a superlativo. Esse autor não faz isso. Ele escolhe uma palavra extraordinária, uma palavra que vai abrir o texto, que amplifica a leitura, a revelação. Então ele busca alguns termos extraordinários, como esse aqui, nomeado. Ele foi escolhido alguém que abrisse o acesso para Deus, porque o único acesso que o povo de Israel conhecia era o acesso até o lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote entrava. Então o autor dessa epístola, ele está construindo um argumento glorioso sobre a doutrina que nós temos estudado aqui aos domingos, sobre a salvação pela vida, a salvação do trono, a salvação onde o nosso Senhor, Ele é o sumo sacerdote. Este é o grande assunto desse capítulo 5. Aí você vê no versículo 11, ele diz, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer, e difíceis, a palavra difíceis aqui, fala difíceis de interpretar e explicar, ou explicar e interpretar. Aí ele diz, porquanto vos tende tornados tardios em ouvir. Meus irmãos, aqui nós começamos a tocar essa exortação, porque os versículos 1 a 10 deste capítulo 5 nos dão uma clara demonstração da riqueza deste assunto, sobre a obra do nosso Senhor Jesus, do ponto de vista do trono, do ponto de vista da sua posição como sumo sacerdote. Na Epístola aos Hebreus, ele nos é apresentado como um sumo sacerdote que tem uma missão eterna. O seu papel como sumo sacerdote não vai terminar na sua vinda. Esse papel vai continuar por toda a eternidade, porque ele é um sumo sacerdote com ofício eterno. Então, esse assunto que ele está dizendo aqui. Agora, observe, irmãos, esta palavra tardios, a tradução desta palavra no texto original traz a ideia de preguiçoso, indolente. Deixe-me fortalecer esse argumento usando a própria palavra de Deus. Lucas, o capítulo 24 e o versículo 25, nós vamos encontrar aqui uma descrição clara daquilo que o escritor está dizendo. Lucas capítulo 24 e o versículo 25, diz assim, então disse-lhe Jesus, ó nércios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Você pode observar o quanto este texto está próximo desse versículo 11 de Hebreus capítulo 5. Nércios e tardios de coração para crer em tudo aquilo que os profetas disseram. É justamente isso. Pessoas que têm um coração indolente, incrédulo, o sentido aqui é justamente isso, indolente. Um tipo de pessoa que apresenta uma insensibilidade espiritual. Então, meus irmãos, esse é o ponto. Veja que esse autor ou escritor dessa epístola, ele está dizendo para aqueles irmãos, ainda há muitos degraus para nós percorrermos, para nós avançarmos. E sabe por que nós não podemos avançar? Por causa da indolência, por causa da insensibilidade, por causa da preguiça espiritual. Você pode imaginar, irmãos, nós estamos estudando sobre apostasia, e este é um sinal claro de um coração apostata, um coração que não ama a palavra de Deus,
que usa a palavra de Deus unicamente para satisfação religiosa. Hoje nós estamos vendo o quanto o povo de Deus, ele se perde em situações delicadas na sua própria geração, por causa da indolência, por causa da preguiça, por causa da insensibilidade. Quer que eu dê um exemplo para vocês, bem atual? Eu vou dar. Eu vou abrir um parêntese e vocês vão ter paciência comigo. Está tendo uma guerra entre Israel e o Hamas. A quantidade de pedidos de orações para Israel que eu tenho recebido. Eu fui compartilhar a palavra numa comunidade, a oração dos irmãos, o chamado dos irmãos é: vamos orar por Israel. A sensação que eu tenho é que, mais uma vez, a igreja está perdida. Ela se perdeu no tempo da pandemia, ela se perdeu no tempo das eleições, e ela quer continuar perdida. Nosso entendimento de Israel é genérico, é completamente fora daquilo que é a palavra de Deus. A minha pergunta é: os irmãos leram Romanos capítulo 9? Os irmãos leram? Parece que não leram. E está tendo um grande movimento. Você sabe quantas vezes a cidade de Jerusalém foi capturada e recapturada? 44 vezes, 12 vezes ela foi destruída. E será que até hoje, como está lá no Salmo 83, vamos orar por Jerusalém, para que haja paz em Jerusalém? A paz veio. A paz veio. A paz veio encarnada. E eles não quiseram. Eles o mataram. Eles preferiram Barrabás. Não é verdade? Eu não sou anti-Israel não, irmãos. A questão é que eu quero ensinar para vocês a verdade. Existe a eleição instrumental e existe a eleição salvífica. Israel é o instrumento de Deus, sim. É o povo de Deus, sim. Em que sentido? Pega a história desde Abraão. Ali começa a história de Israel. Ali começa Abraão. Então nós temos Abraão, nós temos os patriarcas, nós temos a lei, nós temos os profetas, nós temos a encarnação do Senhor. Tudo isso é em Israel. Deus escolheu essa nação dentre todas as nações. O que é isso, irmãos? Eleição instrumental. Israel foi instrumento de Deus para a revelação, para a salvação e para abençoar o mundo. Este era o propósito de Deus quando Ele escolheu essa nação. Deus colocou ali o seu nome, mas foi essa nação que rejeitou a salvação. No momento em que estava acontecendo agora a festa dos tabernáculos, onde as famílias estavam dentro das suas casas, promovendo jejum e orações, um tempo festivo, é uma festa, é a última festa anual dos judeus. Havia um festival de rave. Israel é o país onde acontece os maiores festivais de rave do mundo. Então não pense você, porque alguém nasceu judeu, ele vai entrar no céu. Jesus, só por ele nós podemos entrar no céu. Toma muito cuidado quando você generaliza isso. Saiba distinguir a eleição instrumental com a eleição salvífica. Israel é uma nação que Deus escolheu. Lá existem judeus ortodoxos que amam a Deus, que guardam os preceitos da lei. Então, quando nós generalizamos isso, irmãos, e achamos que Deus vai intervir, nós podemos incorrer num grande erro. E mais uma vez, a igreja, no sentido geral, vai cair no ridículo. O termo evangélicos, cuidado, o nosso Deus, ele não é o Deus dos evangélicos, ele é o Deus do evangelho. Muito cuidado com essas generalizações que ocorrem. E eu vejo muitos irmãos caindo nesse erro. Eu tenho muito cuidado em falar isso. Se você me chamar, vamos orar por Israel, em que sentido? Eu só oro por aquilo que eu estou envolvido. Eu oro pela igreja, eu oro pela volta do Senhor. Jesus, Ele nunca nos chamou para orar por Israel. Não há um ensino dos evangelhos, nas epístolas. Muito cuidado, irmãos. Eu estou usando isso aqui porque preciso usar nesse momento, para que os irmãos não fiquem também perdidos nessa hora. O Senhor nos guardou em todas as situações delicadas que nós passamos nesses últimos tempos, e que Ele nos guarde mais uma vez. Eu lamento muito, irmãos, que se você entrar nessa guerra, você vai incorrer na incoerência. Porque, é claro,
Não podemos tirar os olhos e achar que Israel é uma nação qualquer. Não é. Não é uma nação qualquer. Ela tem uma história espiritual, tem uma história divina. Mas cuidado quando você coloca Israel acima da igreja. Eu convido vocês a ler com muita calma, com muito cuidado, Romanos capítulo 9. Especialmente, dá uma olhada no versículo 27, e você vai saber do que eu estou falando. E saiba distinguir eleição instrumental com a eleição salvífica. Aí você vai entender, este é um ponto muito importante nessa hora. E aqui nós vemos um outro problema também, que é recorrente. É quando nós nos perdemos na espiritualidade, no caminho. Olha o que esse autor está dizendo. Há algo muito rico aqui sobre a grandeza do ministério de Cristo, como o nosso sumo sacerdote. Ele tinha muita coisa para dizer, mas por que ele não pôde avançar nisso? Por causa da indolência, por causa da apostasia. Por causa da indolência, por causa da apostasia, ele não pôde avançar. E aí, eu gostaria de te levar para a sequência do capítulo 6, observe bem. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina, ele já havia falado sobre isso, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Se você olhar, ele também já havia tratado disso. O que é perfeito? É o caminho da maturidade. Escute, irmãos, isso é um princípio importante. Nunca a Bíblia vai falar de perfeição, sendo uma palavra que define um fim em si mesma. Não. Perfeição na Bíblia é maturidade. Ele está falando de maturidade. Qual é o grande perigo da apostasia aqui? Uma pessoa apostata, ela é imatura, ela não cresce, ela não tem avanço, ela não tem progresso. Ela vive de ilusões religiosas. Ela se preocupa muito com satisfações sensacionalistas, e não com crescimento espiritual, o trabalho da cruz e da palavra. O trabalho da cruz, o caminho da cruz, as providências de Deus, os meios pelos quais Deus nos permite passar através de sofrimentos e outras circunstâncias providenciais, que nós denominamos como o caminho da cruz, e também o trabalho da palavra, porque não adianta o caminho da cruz sem a palavra. O caminho da cruz e a palavra são as ferramentas que Deus usa para trabalhar a nossa espiritualidade, nos levando para a maturidade. Se tem algo que Satanás impede a igreja, e para isso ele tem muitas ferramentas. Satanás, ele batalha para impedir que a igreja amadureça. E ele tem muitas ferramentas de entretenimento, que nos faz perder tempo, que nos faz nos envolver com coisas que Deus não está envolvido. Nós precisamos que o Senhor nos ajude nesta hora, porque do contrário, irmãos, nós não estaremos preparados para os dias que virão. Nós iremos nos sucumbir nas crises do mundo. Digo para os irmãos que os nossos olhos não têm que estar centrados nessa guerra. Nossos olhos têm que estar centrados no trono e compreender os movimentos de Deus a partir do seu trono, porque o grande acontecimento para a igreja nesse tempo será a volta do nosso Senhor Jesus. Porque tudo o que está acontecendo, se essa guerra tiver novos capítulos, eles serão desastrosos para o mundo no aspecto geral, mas eu digo para vocês, eu tenho minha consciência tranquila, porque nós ficamos mais de um ano estudando sobre as 7 trombetas do Apocalipse. É só você ir lá e saber que tem todo esse material, nós estudamos. E o que me alegra o coração é que não há necessidade de estudar novamente, esse assunto foi tratado, e nós nem imaginávamos que iria acontecer poucos anos depois que terminamos o assunto das 7 trombetas, e eu não falo isso com nenhuma glória. Eu seria extremamente infantil se eu olhasse para isso e achasse alguma glória para mim, porque nós estudamos sobre as 7 trombetas. Eu falo isso com extrema responsabilidade, porque os dias que virão, e eu falo isso para os irmãos há bastante tempo, debaixo das mãos do Senhor,
Nós iríamos passar situações difíceis, e hoje nós estamos vendo. O que melhorou? Não melhorou nada. O Senhor já havia nos dito há muito tempo que as coisas iriam piorar. E hoje o que nós estamos vendo? Então eu continuo dizendo para vocês, vamos olhar para o trono, para os movimentos do trono, e vamos ser uma igreja de cabeça erguida nesta hora. Não vamos ser uma igreja infantil, imatura, uma igreja que está assustada num momento como esse. O mundo precisa conhecer uma igreja corajosa, uma igreja ousada, uma igreja que busca intimidade com Deus. Então, amados irmãos, vamos seguir. O autor está dizendo isso. Deixemos nos levar para a maturidade, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Não vamos ficar com os assuntos, ele usa a palavra aqui no grego, stoicheia, os princípios elementares da fé cristã. Estes assuntos são os assuntos que nós temos que ver no princípio da fé. Ele está dizendo, avancemos. Aquilo que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, se você ler do versículo 12 ao 14, ele não havia alcançado, mas ele estava correndo para alcançar aquilo para o qual um dia ele foi alcançado. Ele diz, corramos, prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana, a palavra soberana aqui é o termo grego, anos, ascensional vocação. Amados irmãos, se nós não entendermos isso, sabe onde nós vamos ficar? Na periferia das coisas, na periferia. A Bíblia diz que Deus não faz nada nessa terra, sem falar primeiro com os seus servos, os profetas. Nós precisamos ser uma igreja profética, nós temos que ser uma igreja, um povo profético. O que é um profeta, irmãos? Lê o capítulo 1 do livro do profeta Ezequiel. É aquele que está envolvido com a circunstância do seu povo, conectado com o trono, que tem um céu aberto sobre suas vidas. Você vai ver que lá no capítulo 1 do profeta Ezequiel, havia um céu aberto sobre ele. É isso que nós temos que pedir ao Senhor, nos dê um céu aberto nesta hora, Senhor. Sejamos uma igreja debaixo de um céu aberto, e não uma igreja confusa, e não uma igreja querendo se entreter com sensacionalismo. Vamos orar para que Deus derrame a paz sobre Israel. Sabe quem é que vai trazer a paz? E vai tentar trazer? O anticristo. O anticristo. Sabe o que o nosso Senhor Jesus vai trazer? O juízo das nações. Ele tem que julgar essa terra. Ele vai julgar este mundo. Não se iluda com outro assunto. Deus vai julgar essa terra. Deus vai julgar a impiedade dos homens. Nós vivemos a geração mais pervertida da história, mais imoral, mais soberba, orgulhosa. O que nós estamos vendo, irmãos, no nosso mundo, uma perversão moral. Você está vendo aí a perversão da própria lei, do próprio juízo. É isso que nós estamos vendo. E você acha que essa terra, ela tem uma solução? Será que há ainda uma solução para esse mundo? A solução para esse mundo é Cristo. E o mundo não quer. Então Deus vai trazer o juízo. Se não quer a paz, então Deus trará juízo. Ele vai julgar este mundo. Goste você ou não, Ele vai julgar. É isso que está na sua palavra. Ele vai julgar. Então veja isso. Vamos entrar agora num ponto que para muitos é delicado, e eu não vejo nada delicado, do ponto de vista da interpretação. A partir do versículo 4, ele diz assim, é impossível, pois, ele está tratando o mesmo assunto que nós começamos, especialmente desde o versículo 11 do capítulo 5 de Hebreus. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, preste atenção nesses vocábulos, a palavra iluminados aqui, vou dar 2 textos para vocês. Lucas 11, 36, ele diz assim, se portanto todo o teu corpo for luminoso, é esta a referência aqui, luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como uma candeia, quando é iluminada pela plena luz.
Então ele está dizendo isso. Aqui está falando de um cristão que foi iluminado. Um outro texto que vai te ajudar a entender esse termo, Efésios 1:18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do vosso chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então aqui esse vocábulo, esses dois textos vai te ajudar a entender. Aí diz, e provaram. O termo provar aqui fala de desfrute. Isso gera uma experiência pessoal, e provaram o dom celestial. A palavra dom aqui no singular é uma referência bíblica a Cristo. Quando fala dos dons do Espírito, a palavra está no plural. Porém, quando está no singular, o dom inefável de Deus é Cristo. Cristo é o dom inefável de Deus. Aí diz assim, e se tornaram participantes do Espírito Santo. O termo participantes aqui é a palavra companheiros. Se você ler aí Hebreus, capítulo 1, versículo 9, capítulo 3, versículo 1, você vai encontrar esta palavra, companheiros, metochos, ou participantes de Cristo. A ideia aqui é de alguém que participa da vida do Espírito Santo. Aí diz, e provaram a boa palavra. A palavra, que o termo palavra aqui é rema, que é a palavra instantânea de Deus. É a palavra no sentido subjetivo. São dois termos no grego, logos, a palavra objetiva, e rema, a palavra subjetiva. Quando Jesus disse para Pedro, antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Quando Jesus falou isso, a palavra ali é logos. Porém, quando Pedro negou o Senhor, ele ouviu o galo cantar, o que ele fez? Ele chorou. Por quê? Porque a palavra logos se tornou rema, palavra vivificante. E é justamente isso que ele está dizendo. E ainda, versículo 5, e os poderes do mundo vindouro. Eu quero que você observe que tem esse ezinho aqui, está vendo? É uma partícula primária de conexão. O que significa que expressa a continuidade do verbo na frase seguinte. Então ele continua dizendo, e provaram a boa palavra. E aqui é, provaram também, não somente provaram a boa palavra, mas por terem provado a boa palavra, eles também provaram. É isso que significa esse ezinho aí. É uma partícula que no grego é conhecida como partícula aditiva. Significa que a força do verbo segue na frase seguinte, como se ele estivesse dizendo, e provaram também os poderes do mundo vindouro. Aí o versículo 6 diz, e caíram. É importante considerar que o assunto aqui é apostasia, e esse cair aqui é o cair no sentido de apostasia. Até porque a palavra aqui, ela é muito interessante. Observe aqui que ele não está tratando de um simples afastamento das falhas e fraquezas humanas. Meus irmãos, deixe-me colocar um ponto aqui. Uma coisa é o cristão ceder ao pecado, em contradição à sua vida em Cristo. Então, uma coisa é o cristão ceder ao pecado, em contradição à sua vida em Cristo. E a outra é ele abandonar a vida em Cristo. São duas coisas diferentes. Uma coisa é ele ceder às fraquezas, em contradição à vida em Cristo. Agora, outra coisa é ele abandonar a vida em Cristo. E o sentido aqui é justamente esse. É abandonar a vida em Cristo. Vamos atentar novamente para o contexto, para entendermos isso aqui. Versículo 11, ele diz assim, a esse respeito. E você vai ver que essa frase, a esse respeito, do versículo 11, do capítulo 5, está em plena harmonia com o versículo 1 do capítulo 6, quando ele diz, por isso. Então, observe, vamos lá, deixa eu colocar isso bem didático para vocês. Quando você chega aqui no versículo 11 do capítulo 5, quando ele diz, a esse respeito, você tem os versículos 1 a 10 como contexto dessa frase. A esse respeito, a respeito da grandeza, da altura, da largura, do comprimento, da profundidade, de tudo aquilo que é o sacerdócio de Cristo,
segundo a ordem de Melquisedeque, eu tinha muitas coisas para dizer para vocês. Agora, quando ele diz assim, por isso, aí você tem que pegar aqui, desde o versículo 12, pois devendo já ser mestres, em razão do tempo, quanto tempo passou, e vocês ouviram, receberam, quantos depósitos foram feitos, quantas palavras, quantas horas de meditação, estudo, quantas reuniões de aprendizado, quantas lições, quantos capítulos, quantos livros, quantas coisas foram ministradas de Deus na sua vida, e é isso que ele está dizendo, e vocês não cresceram, vocês ficaram preguiçosos, indolentes, é isso que ele está dizendo. Então quando ele está terminando isso, aí ele vai dizer assim, todo que usa, versículo 13, usa o leite, ele está falando do leite no sentido de uma criança que toma leite materno. Ele está dizendo, uma criança é inexperiente na palavra da justiça. Essa palavra da justiça, há muitas verdades debaixo dessa frase grandiosa. Essa palavra no sentido governamental do plano e do propósito de Deus. Essa é a palavra da revelação do caráter de Deus, do supremo e eterno propósito de Deus em Cristo. Aí ele diz, todo que usa leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o mantimento, a comida sólida, é para os adultos, para aqueles que têm pela prática suas faculdades. E aqui faculdades, fala do homem interior, no que diz respeito à alma, mente, vontade e emoções, mas ele não está falando disso, ele está falando aqui das faculdades em relação ao espírito do homem, a sua intuição. O que é a intuição do homem? O que é a intuição em nosso espírito? Em resumo, a intuição é aquela faculdade, onde a voz, a palavra de Deus é transmitida. Quando a palavra de Deus nos é transmitida, ela entra por meio de uma faculdade ao nosso espírito, que é a intuição, é onde você recebe a palavra. E aqui nós temos uma outra faculdade, que é a consciência. É na consciência que se manifesta toda a realidade, toda a plenitude da espiritualidade, ou daquilo que é celestial. Essa é a maior faculdade que nós temos no nosso espírito. E aí nós vamos para uma outra faculdade, que ela é chamada de comunhão. Não é as emoções da alma, é a comunhão, onde se processa as revelações, onde se processa as experiências, por que não dizer toda a realidade espiritual? E aqui que ele está falando. Mas numa criança, sabe onde processa tudo? Na alma. Tudo fica na mente e nas emoções. Mente e emoções. Então um cristão, ele tem a capacidade, 2 cristãos entram numa reunião, um infantil, que só toma leite, e a palavra é ministrada, sabe o que ele entende? Nada. Ele olhou para o pregador, e chega em casa e diz assim, nossa, o irmão prega muito bem, nossa, eu gostei muito, ele coloca umas coisas interessantes lá, não entendeu nada. Ele olhou o pregador, ele avaliou a mensagem. Um cristão maduro, a palavra entrou, a palavra está trabalhando, a palavra está esmagando, a palavra está construindo nele mais de Cristo, a palavra está conformando ele ao Senhor, a palavra está mostrando os seus pecados, suas falhas, seus erros, a palavra está encorajando, a palavra está abrindo os seus olhos, a palavra vai penetrando profundamente na sua vida, se torna um depósito dentro dele. Sabe onde essa palavra aloja? No seu espírito. Ela se torna espírito e vida dentro dele. Mas no imaturo, sabe o que a palavra se torna? Pó. Quando ele sacudir, não tem mais nada. Ele vai precisar de uma outra reunião. Não tem alimento. Ele vai sempre querer o leitinho. Isso é imaturidade. Irmãos, eu falo para vocês, é uma tragédia uma igreja que não quer crescer. É uma tragédia ver irmãos imaturos. É uma tragédia. Essa é uma exortação séria. Aí ele diz, esse cair aqui no versículo 6, é muito interessante porque é um termo único em toda a Bíblia.
Ele só existe aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 6, e caíram. Então é um termo único. E se você estudar esse termo, você vai ver que ele é formado de dois vocábulos. O termo é parápito ou parapípto. Aqui nós temos a preposição para no grego, que é perto de ou ao lado de. E pípto significa cair para o lado. É aquele que fica na margem do caminho. É aquele que caiu do lado do caminho. Não é aquele que caiu no sentido para baixo em si, mas o sentido aqui, a força da palavra, mostra o cair para o lado. É aquele que se apartou. O sentido é esse: descer de um lugar alto para um lugar mais baixo. E a descrição aqui é espiritual, é uma degradação espiritual. A melhor definição desta palavra é degradação. É uma pessoa que saiu de uma experiência nos lugares mais altos para uma experiência mais baixa, mediocridade. E o sentido aqui é justamente esse. Agora, cair de um lugar alto para um lugar prostrado, à beira do caminho. É isso que esse escritor está dizendo. Aí ele diz, é impossível, outra vez, renová-los para arrependimento. Não é você pegar esse cristão e fazer ele confessar o Senhor de novo, trazer ele para os princípios elementares, ensinar para ele agora tudo que ele aprendeu na infância espiritual. Não é isso. Imaturidade não é tratado dessa forma. O que ele está dizendo é que maturidade é uma queda, é aquele que não cresce, mas ele cai para o lado. Você consegue entender essa exposição? A hermenêutica é muito clara aqui, irmãos. Observe, a questão aqui não é arrependimento, a questão aqui não é arrependimento para o novo nascimento, não é. Isso aqui é a salvação do Espírito, isso já aconteceu conosco. O assunto aqui é a salvação da nossa alma. É a salvação da nossa alma. Este é o assunto que esse escritor está tratando aqui. Esse é o assunto que nós precisamos entender. É a salvação da nossa alma. É o progresso espiritual. Você não pode parar, meu irmão. Você não pode parar, minha irmã. Porque quando o cristão acha que ele parou, na verdade você não parou. A Bíblia chama isso de queda. Chama de um cair, chama de degradação, chama de infantilidade. Vamos nos tornar, irmãos, cada dia, uma igreja que ama a palavra do Senhor. Eu te encorajo a isso, a amar a palavra do Senhor. Que você possa viver a vida cristã com maturidade, com crescimento. No livro de Romanos, nós encontramos lá no capítulo 8, duas palavras para filhos. Uma é tecno e a outra é huios, filhos maduros. Filhos maduros, o que Deus procura hoje são os filhos maduros, uma igreja madura, uma igreja onde Deus possa revelar a que horas estamos da noite, que Deus possa revelar qual é a situação espiritual de todo esse cenário que está diante de nós. Que o Senhor possa revelar qual é a natureza do nosso chamamento nesse momento. Porque se nós não entendermos isso, sabe o que vai acontecer, meus irmãos? Nós vamos nos perder nesta hora. Deixe-me mostrar algo para vocês. Em Apocalipse, capítulo 7. Nós já estudamos isso outras vezes. Mas a repetição é a quinta essência do ensino, então não tem nenhum problema a gente repetir. As professoras aqui sabem disso melhor do que eu. Apocalipse capítulo 7. Você vai ver que aqui tem um número profeticamente representativo, que são 144 mil. Está assim. Primeiro, eu quero ler com vocês o versículo 2. Vi outro anjo levantar-se da parte do nascimento do sol. A palavra aqui, essa frase, nascimento do sol, não existe no texto original.
A palavra aqui, se você procurar, se você tiver alguma ferramenta que te ajuda a ver os vocábulos no texto original, a palavra aqui é Anatólia. Anatólia. O que é Anatólia? Onde é Anatólia? Anatólia é aquela região da Turquia, tá certo? A Anatólia é a região da Turquia, região que compreende a Turquia, o Iraque. Se você estudar a Bíblia, a primeira cidade com maior menção na Bíblia é Jerusalém. Você sabe qual é a segunda? Iraque. Região do Iraque, região da Anatólia, região da Turquia. Certo? Mas não é hora de falar sobre isso, né, irmãos? Vai lá no estudo das trombetas que você vai ver uma exposição sobre esse assunto. Então, não dá para a gente voltar agora. Aí diz, ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado que fizesse dano à terra e ao mar, dizendo, não façais dano à terra, nem ao mar, nem às árvores, antes de termos selado os servos de nosso Deus nas suas testas. Então, deixe-me explicar isso aqui. Em algum momento, Deus vai trazer juízo sobre este mundo. Olhe bem, são os 4 anjos. Quer estudar sobre esses 4 anjos? Simples, é só você abrir o capítulo 8, você vai ver as 4 primeiras trombetas. Então vai haver as 4 primeiras trombetas. E essas 4 primeiras trombetas vai falar de dano à terra e ao mar, como está escrito aqui. Na 5ª trombeta, o dano vai ser no próprio homem. Haverá uma crise mundial sem precedentes na história, que as pessoas vão sentir como que sendo golpeadas por escorpiões. Isso está em Apocalipse capítulo 5, a 5ª trombeta. A 6ª trombeta fala de uma grande guerra mundial. E a 7ª trombeta, ela tem muitos capítulos. Dentre esses, a volta do nosso Senhor Jesus. Então, para você, eu preciso fazer essas pequenas colocações para você entender o texto. Então, a gente lê isso aqui, e tem muitos irmãos que têm uma extrema dificuldade com o Apocalipse. Por isso que tem que colocar esses pontos. Aí diz, ouvi o número dos que foram selados, 144 mil. 144 mil. Esse é um número profeticamente representativo, é 12 vezes 12 vezes 1000. Profeticamente falando, fala da completação de todas as completações. Esse número, ele vai se repetir aqui em Apocalipse capítulo 14, e depois nós temos os 144 côvados da muralha da Nova Jerusalém. Tudo isso é uma profecia só. Vou falar aqui em síntese, porque já estudamos isso exaustivamente, penso eu. Este número, ele fala desses maduros, desta igreja madura, desta igreja gloriosa. Deixe-me ilustrar isso, por favor. Números. Vamos para o livro de Números. Capítulo 1. Versículo 2, aqui vai ser feito um censo, está vendo aqui? Tirai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, pelas suas famílias, pelas casas de seus pais, segundo o número dos seus nomes, isto é, de todo o homem, cabeça por cabeça, desde os que têm a idade de 20 anos e daí para cima, sim, dos que em Israel podem sair à guerra. Quem eram os contados? Quem eram esses que tinham que ser separados, que eram numerados? Quem eram esses que eram contados em Israel? Somente aqueles que eram preparados para a guerra. Então, por isso que esse número 144 mil é um número profeticamente representativo. Ele representa os maduros, a igreja gloriosa. O que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, numa hora como essa, Deus não conta com os imaturos, Deus só conta com os maduros. Os imaturos, eles entram no bolo, e eles primeiro, eles veem, depois eles procuram ouvir o que é que o povão está falando, o que estão dizendo aí? Estão dizendo isso, eles vão dizer, mas eles nunca olham para a palavra de Deus, eles não têm conexão com o trono. Amados irmãos, o Senhor nos chama para a maturidade, o Senhor nos chama para ser filhos maduros, o Senhor nos chama para ser os seus ruiós. Os seus ruiós.
Qual é o oposto aqui dessa apostasia que nos é colocada aqui nesse capítulo 5 e 6 do livro de Hebreus? O oposto da imaturidade é ser ruiós. Nosso chamado é ser esses filhos maduros, não ser uma igreja infantil, uma igreja perdida no seu chamamento, uma igreja sem visão celestial, uma igreja que não sabe nem mesmo porque ela é a igreja. Que o Senhor nos ajude, irmãos, que o Senhor nos leve à maturidade espiritual, que o Senhor nos faça ver o quanto de maturidade existe na nossa vida e que Ele corrija isso em cada um de nós. Que o Senhor nos liberte dessa mamadeira espiritual e que nós venhamos nos alimentar daquilo que é sólido, daquilo que nos dá o crescimento espiritual, para que nós venhamos expressar o Senhor, representar o seu testemunho, a sua mente nesta hora. Deus busca filhos maduros que represente a sua mente num momento como esse. Quando a mente de Deus é perdida, Deus, Ele busca estes maduros, estes ruiós, que represente a sua mente na terra. Deus não conta com crianças, Deus conta com os maduros. Que Deus vos abençoe, meus irmãos e irmãs. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, aquilo que o Senhor nos trouxe neste momento. O Senhor nos ajude a caminhar para a maturidade. Não permita que nós venhamos ser uma igreja infantil, um povo que se contenta com o leite. Não, Senhor. Que nós venhamos amar o alimento sólido da tua palavra. Senhor, nós estamos vivendo um momento completamente difícil e cada dia tem se tornado pior ainda, mas os nossos olhos estão postos no teu trono, Senhor. Nós elevamos os nossos olhos para o alto, para o teu trono, e queremos entender a tua voz, entender a tua direção, porque há dentro de nós um clamor pela volta do teu Filho, e cada dia nós percebemos que Ele está mais perto de nós. Então nós queremos ser uma igreja corajosa, nós queremos ser uma igreja que ama de fato o Senhor. Nós estamos aqui para corresponder com aquilo que o Senhor está envolvido. Então nos ajude, Senhor, porque não queremos nos contentar com nada que não seja o teu Filho. Ajuda-nos, Senhor, abra os nossos olhos, amadureça o nosso coração, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.